Fala rapaziada do meu canal, meu nome é Lenda em Movimento, eu sou o Matheus, você está num canal que avalia ações e hoje nós vamos continuar com a nossa saga de resultados do primeiro trimestre de 2026. E hoje nós temos aqui uma empresa que se chama Track and Field, empresa que soltou o primeiro resultado do trimestre de 26 e nós vamos avaliar juntos como foi a dinâmica desse resultado, tá ok? Então, aqui segue os destaques operacionais. Então a empresa veio aqui com o destaque de sellout de 442 milhões no trimestre, né? Crescimento de 16% comparado ao trimestre do ano passado, e houve um avanço de 12% em mesmas lojas, né? Destaque para as lojas reformadas, que apresentaram um crescimento de 24%. Então as reformas que eles têm feito nas lojas têm surtido muito efeito no Same Store Sales. As vendas captadas digitalmente representaram 12% do sell-out total da companhia. Então, ainda é um crescimento muito modesto, né? Na verdade, uma quantidade modesta de venda digital, né? Para a companhia, mas o crescimento aqui de 28% no canal de e-commerce. Teve aqui o lance da vitrine infinita. Eles estão aí com a maioria das lojas que possuem a loja infinita, tá? E aí, essas vendas correspondem a 11,2% do sellout captado digitalmente. Então já é uma iniciativa que tem levado resultado para a companhia. Eles abriram 6 franquias no período, tem aí 441 lojas na rede. Além disso, 3 franquias foram reformadas, sendo uma delas integradas com a operação do TFC. Então, outra coisa positiva nesse trimestre é que uma dessas lojas que eles abriram, dessas 6, foi uma em Portugal, ampliando a presença internacional da marca. São 3 lojas lá em Portugal já abertas a Track and Field. Então, expansão internacional acontecendo da companhia, isso é muito legal. TF Sports, uma plataforma que a companhia tem mais de 1.300.000 usuários, crescimento sempre muito forte de duplo dígito para essa quantidade de usuários, e eles sempre também fazem muitos eventos, 27% de crescimento dos eventos, reunindo 130 mil inscritos. Além disso, eles contam com 8 mil treinadores cadastrados na plataforma. E aí eles falaram que o GMV do TFMall apresentou crescimento de 127%, acompanhado de maior volume de peças vendidas. As vendas do TFC Food and Market cresceram 54%, avanço de 12% em Same Store Sales. Então, essa frente é muito legal da Track and Field, que é uma parte do mercado onde você vende coisas fitness e essas coisas, né? E tem mercado para isso. Então, eles aumentaram aí o número de clientes atendidos em 40%. Esse aqui eu nem tinha lido quando eu passei pelo material, tô lendo agora e achei legal. Eu li o material todo por cima, assim, e eu falei, uai, os caras não falaram nada daquela frente de Food and Market, e tá aqui. Net Promoter Score em 81 pontos, mantendo-se um patamar consistentemente elevado, né? Então, qualidade do atendimento ao cliente, ele sempre tem isso, e aí tá a moça fazendo algum exercício físico com alguma coisa da Track and Field, com uma elasticidade absurda, né? Impressionante. E aí vem os destaques financeiros. Para adiantar, assim, o lucro teve que ficar no ajustado para vir com o avanço, tá? Mas vocês vão ver que isso é efeito de não recorrente, tá? Então, um trimestre bem tranquilo aqui para o Track and Field, nada demais acontecendo. Mas receita líquida cresce 18%, destaque para crescimento de year to date de quase 30% na venda de mercadorias para franquias. E aí o lucro bruto do trimestre avançou 15%, né? Então, houve alguma variação ali do custo fixo da companhia, tanto que caiu um pouco de margem, mas nada demais. É um efeito temporal do mix de canais, como eles bem falaram. E aí, considerando esse impacto, né, a margem bruta permaneceria estável na comparação anual. Então, eu acho que é totalmente algo que pode acontecer de um trimestre para o outro, tranquilo. Aí a despesa operacional representaram 35% da receita líquida. Está bem em linha com o ano anterior, nós vamos ler isso no detalhe. E o destaque aqui para as despesas gerais e administrativas, que diluíram 1,4 pontos percentuais
no período. E aí o EBITDA cresce um pouco menos que a receita, mas cresce 12%. E o EBITDA e a margem EBITDA vem de 24%, que cresce um pouco, natural. Mas houve robusta geração de caixa operacional, indo para 51 milhões no período. Isso é coisa boa, né? E o lucro líquido consolidado, que é o ajustado, não, é isso mesmo, avançou para 41 milhões, crescimento de 6,3%. Mas eles estão falando aqui da margem líquida ajustada e do lucro líquido ajustado, tá? Então, a margem líquida tanto que cai um pouquinho também. Então, tem aqui uma mensagem da administração. Eu não vou ler muito essa mensagem, tá? Mas, enfim, vocês podem dar uma olhada. E aí vem as tabelinhas de interesse, né? Bom, lembrando que a Track and Field não disponibiliza a apresentação que ela fará amanhã para o mercado, mas aqui o material ele já nos atende muito bem. Então, sellout total avançando para 16,4%. O same store sales ele baixou bastante, né? Então é uma base forte de comparação aqui, porque o primeiro trimestre do ano passado veio muito forte, né? Mas o total capturado por e-commerce cresce 28%, isso é positivo. E o número de lojas cresce, sendo que a maior parte de lojas vem das franquias, né? E o ticket médio crescendo também. R$10 aqui já são quase R$400 que a pessoa gasta quando ela vai lá no Track and Field. Então é uma loja de alta, digamos assim, de alto giro, né? O pessoal gasta dinheiro, bastante dinheiro nas lojas. Aqui a receita líquida avança 18% e o lucro bruto avança um pouco menos, né? Então já dá para ver que o custo fixo da companhia, o custo para produzir, de fato baixou, onde a justificativa está lá em cima, né? Foi uma pressão do sellout lá para as franquias, né? E aí a margem bruta cai um pouquinho e o EBITDA vem avançando um pouco menos do que a receita também. Então, teve algo ali acontecendo nas despesas gerais e administrativas, na verdade não tanto, mas com despesas com vendas, mas eles ajustam porque tem uns não recorrentes acontecendo também de despesa operacional. Então, o no ajustado cresceria 12%. Então, aqui é um resultado maleável também para a Track and Field, não vejo nada demais nisso. Então, o lucro líquido avança, ele cresce 1%, mas se você não for desconsiderar os não recorrentes, né, o lucro líquido teria avançado 6%. Tá? Então, a margem líquida caiu um pouquinho, muito porque as despesas com vendas cresceram muito mais do que as gerais e administrativas. E aí, o caixa líquido gerado da operação foi de 63 milhões, mais de 26%, né? E aí, a empresa termina com o equivalente de caixa de 163 milhões no período. E aí vem a divisão, né? Então, o sellout e as franquias vendem muito mais, mas as lojas também gostam de vender bastante. Todas com crescimento de duplo dígito, aqui por canal, né? Então, o sellout capturado por canal também crescendo duplo dígito, destaque para o crescimento de e-commerce que veio muito forte, né? Então, o sellout e por canal aqui o faturado bem parecidos, sem nada demais para acrescentar aqui. Então, eles falam um pouquinho que eles estão fazendo melhoras nos pontos de venda, né? E por isso eles estão seguindo os investimentos da modernização. E houve aí também uma integração entre marca, conteúdo e influência. Então, teve aí muitos tickets e volume de peças vendidas acontecendo no trimestre. No digital aí, o lance com a vitrine infinita, né? Já vimos isso, beleza? E aí vem a divisão por canal, né? Então avança 16%, sendo que a maior relevância vem aqui de franquia. A integração entre os canais físico e digital segue acontecendo, então a maioria das lojas vai entrar em um novo conceito de funcionamento, muito por causa das reformas que estão sendo feitas. E aí tem aqui um centro de distribuição que reforça a complementaridade entre lojas e centro de distribuição no atendimento à demanda digital, né? Então, parte desse valor capturado pelo e-commerce é do Ship from Store. Então, é um sucesso desse trabalho também que é feito pela companhia, onde
66% do capturado, né, é de Ship from Store. Aí vem a receita líquida, então aqui você consegue ver que esse outros, né, tem aqui uma grande parcela de culpa para vir 18% na receita líquida, né, no avanço, mas muito tranquilo, tá? É, nada demais assim, a vendas de mercadorias veio muito forte também. Então, receita líquida total avançando em 18%, que é positivo para a companhia. E aí eles falam da expansão de rede que está acontecendo, né? Está acontecendo aí uma boa aceitação da nova coleção de inverno. O canal de varejo cresceu 16% e por aí vai. Então, aqui está um crescimento. Então, primeiro trimestre parece ser um pouco mais fracos mesmo, e depois vai melhorando a companhia, né? Impressionante. Então, o avanço um pouco mais modesto aqui e sem avanço em relação ao quarto tri. O quarto tri é muito forte, tá? Tem Black Friday, tem Natal, tem Ano Novo e não dá para comparar as duas coisas, dado mesmo que primeiro trimestre tem alguns feriados, mesmo não se equiparam a, aos feriados do fim de ano, né? Então aqui eles explicam um pouquinho da composição, né? Beleza. Aí vem o lucro bruto, avançando 15% e menos 1,2 bips. E aí, a margem bruta ela perdeu aí esse 1,2 bips por causa do aumento do sell-in no mix de negócios, né? Então, nada mais do que justificado aqui, né? Então, todo mundo aí mantendo sua representatividade, seja nas lojas próprias, seja nos royalties, ok? Então, aqui as despesas operacionais ajustadas, né? Então, você consegue ver que a despesa com venda ela cresce muito, tanto em relação à receita quanto no avanço, né, da receita. Então, aqui está o grande destaque, tá? Para ter aí essa parada da despesa operacional tá pesando um pouquinho a companhia, mas não é nada demais também, tá? Tanto que aqui entra os custos com depreciação, né? Então não tem muito o que fazer, mas a despesa operacional sem a receita líquida geral aqui, ou sob, né? Ela ficou em 37,1%, que é o número estável do ano passado. Então, não tem muito o que falar aqui. Por isso, mas aqui está explicado por que a empresa perde caixa operacional, que é a geração de EBITDA. Mas para o lucro líquido ainda não chegou nas soluções, a gente vai chegar. Então, os investimentos aí acontecendo, né? Em linha com o outro trimestre, né? E por aí vai. Aí vem o EBITDA, então o EBITDA ele cai 1,1%, muito por causa da depreciação e amortização, que avança 20%, e o resultado financeiro, que também avançou um pouquinho mais. Então, o EBITDA ele acaba avançando 8, muito menos do que a receita, mas a boa notícia é que existem aqui dois não recorrentes do trimestre. Um é não recorrente e o outro é puramente contábil. Então, o EBITDA ajustado teria avançado 12%, com margem EBITDA que estaria praticamente estável ali, mas nada demais também. E aí eles mostram o crescimento do EBITDA ajustado, né? Então o EBITDA ele fica nessa coisa, né? Parece que vai, não vai, não vai. E aí vem aqui o 4 tri, eles arrebentam de vender, né? Aí vem o resultado financeiro. Então o resultado financeiro aqui, ele vem negativo em 10 milhões, crescimento de 35%. Eu acho que a gente já está chegando num limiar aqui do resultado, onde o financeiro ajustado ele vem em quase 5, enquanto no trimestre passado era 3,2. Então, a empresa está aí pagando aí alguns juros sobre arrendamento mercantil e alguns não recorrentes, que ela acabou admitindo nesse trimestre que não deve acontecer com recorrência, né? Então, ok, beleza. E aí vem o lucro líquido avança 1%, na verdade decresce 1%, mas o ajustado cresce 6,3%. Então, muito efeito desse não recorrente somado de novo, né? Para chegar nessa margem líquida ajustada que foi baixa em relação ao trimestre anterior, né? 2 pontos abaixo, dado que nós tivemos, na verdade, os eventos importantes são agora, né? Então não tem muito como comentar. Então, o lucro líquido ajustado, mesma coisa. Atenção aqui, o terceiro trimestre teve
uma quedinha, né, mas a tendência aqui nossa, ela é de queda, de aumento. Aí vem o TF Sports, então o TF Sports crescendo em número de usuários, número de eventos, número de inscritos em eventos, número de treinadores ficou um pouco abaixo, mas ele está super sólido aqui dessa plataforma. Eles até falam por que eles perderam um pouquinho de dinheiro, né? Porque existe aí uma legislação acontecendo para que essas coisas não, eh, não sejam capturadas lá. Eh, a questão de legislação é mais por causa desse negócio do benefício que a empresa tinha de PIS e COFINS, que é o fiscal do PERSE, né? Então, a empresa fica prejudicada nesse caso, né? Mas depois não vai ter mais tanta forte comparação, a empresa vai poder acompanhar. Aqui é a geração de caixa, né? Então, geração de caixa robusta, mesmo estando lucrando menos, você vê que o dinheiro vai para algum lugar, né? Então, a geração de caixa operacional para a companhia aqui é muito positiva. E aí eles vão falando, e aí tem expansão de lojas, óbvio, crescendo com maestria, sendo que algumas já em Portugal, né? Então é muito legal isso daqui. Um dia eu vou lá em Portugal, com certeza. 3 lojas em Portugal, sendo que eles têm muita presença aqui no Nordeste, né? No Sul também, com 41 lojas. E na nossa cidade, no nosso estado, né? 275 lojas, onde a maioria são de franquias, né? E aí vem os anexos e a gente vai terminar o resultado, tá? Então, aqui você consegue ver que a margem bruta, ela decresce um pouquinho. Resultado ali de um custo das mercadorias vendidas dos serviços prestados com um pouco mais de aumento. Mas despesas com vendas que crescem um pouquinho mais, mas no geral as despesas operacionais se diluíram em cima das receitas e o EBITDA ajustado aqui teria sido de 56 milhões, quando era no ano passado 51 milhões, muito por causa do resultado financeiro, né, que aumentou 1 milhão e impediu que houvesse mais aumento dessa métrica aqui. E aí o lucro líquido ajustado, depois de somar dessas coisas de novo, ele volta para 41 milhões 474, com margem líquida que cai um pouquinho e o avanço um pouco mais modesto dessas frentes. Tá? Então, eu acho que nós chegamos até o fim aqui e nós destacamos aqui a receita financeira que veio negativa, né? Tudo normal por aqui. E eu acredito que é isso, tá? É isso aí que nós temos para hoje. E aí aqui os ajustes não recorrentes, né? Então aqui eles até dão uma abertura do que eles fizeram. Eles fizeram um plano de opção, um plano de remuneração aos executivos, provavelmente dinheiro que provavelmente não vai voltar tão cedo assim para a empresa, apesar de ser algo que é pago diretamente para o funcionário, né? Mas enfim, a gente segue nessa luta aí do total de despesas sem as despesas operacionais ajustadas. Aí aqui eu acho que nós chegamos até o fim, tá? É isso. É isso aí mesmo. Ótimo. Então, você precisa valorizar esse canal, tá? Você precisa. Você precisa, hã, você precisa se inscrever no nosso canal. Você precisa deixar o seu joinha. Por favor, não deixe de se inscrever no nosso canal. Esse é o momento para você se inscrever e continuar acompanhando mais vídeos sobre ações do nosso canal, tá? Então, muito obrigado por quem me acompanha até aqui. A gente vai fechar o vídeo olhando para os resultados da IA e olhando também para como nós vamos destacar as coisas que nós vimos de positivo no resultado da Track and Field. Então, ah, aqui, aqui já tem a análise da IA. Então, aqui a abertura de lojas, o EBITDA ajustado, né? Então, crescimento nominal, né? Essa retração foi decorrente da perda de margem bruta, sim. Ótimo. Então aqui já vem uma explicação melhor, tá vendo? Então houve aí uma aceleração das vendas de mercadorias para as franquias, canal que naturalmente trabalha com margens menores do que as vendas do varejo próprio, além do incremento de investimentos de marketing em relação à base de comparação atípica no ano anterior. Então é isso.
O resultado financeiro aqui veio com uma despesa de 10 milhões, né? Já vimos isso também. O lucro líquido com avanço consistente de 6,3%. E veio em linha com o comportamento do EBITDA, né? Então, muito tranquilo aqui, geração de caixa forte de, de 51 milhões, né? 71 milhões, na verdade, né? A empresa não tem dívida, né? Beleza. Bom e sólido. Bom store, sempre store sales, né? Por aí vai. É isso. É isso. Eu concordo que é uma nota 4. É isso aí. 2 meses. Ó, 2,5 milhões de valor de mercado. Bom, é isso, tá? Vamos dar uma olhada aqui pro nosso quadrinho. Aqui vai estar o contábil, né? Não vai estar o que nós vimos de ajustado, né? Mas receita líquida vindo com um crescimento aqui já, dá para ver. O EBITDA também. A margem EBITDA cai um pouco mesmo. Tem um pouquinho mais de depreciação e amortização entrando. O EBITDA aumenta um pouco mais. E aí, o imposto também paga um pouquinho mais. 35 milhões de lucro líquido era o recorde do trimestral no ano anterior. E assim foi nesse trimestre para o contábil, né? 34 milhões. E a margem líquida caiu um pouquinho. Patrimônio, caixa. A empresa tem quase nada de dívida virtualmente. E aí gera um fluxo de caixa operacional de 51 milhões. Livre 41 milhões, né? Porque tem os 11 do CAPEX, né? Então é mais ou menos isso, tá? O resultado não é ruim da Track and Field. Eu concordo com a visão da IAC. É um resultado bom. Mas também dá para falar que é um resultado quase que excelente, tá ok? Então, vamos para o nosso comentário e a gente fecha o vídeo por aqui. Então, vamos lá, vamos para os destaques. Receita líquida como avanço, a atenção para o Same Store Sales, que é muito bom, né? Mesmo com retração do número, o número chama atenção. EBITDA com um pouco menos de avanço. A explicação é que as lojas, aí deixa eu até comentar isso aqui com vocês, né? As lojas, elas apresentam aqui as vendas, sell-in, elas aumentaram para as franquias, né? E elas possuem menos margem do que as lojas para as vendas para as lojas próprias. Então esse é o motivo para essa queda no número, mas super tranquilo também. Queda não, né? Mas um avanço menor do que a receita. E a despesa geral administrativa vem bem em linha com o ano anterior. Houve até diluição das despesas gerais e administrativas em relação à receita. Isso protege a lucratividade, você sabe. O resultado financeiro veio negativo, mas é um resultado financeiro de 10 milhões negativo. No final das contas, faz diferença demais para a companhia, mas acontece, né? E um aumento bem pouco em relação ao trimestre do ano passado. Mesmo assim, a companhia gerou forte caixa de 41 milhões, e isso ajuda no futuro para a empresa continuar abrindo lojas de forma orgânica. E aí, o último destaque ele é bem focado em negócios, a abertura de lojas em Portugal, ah, dando continuidade à expansão internacional. Outras áreas que continuam indo super bem, que é TF Sports e TFC Food and Market, né? Então, nós temos aí essas duas frentes que continuam crescendo do dígito. Na verdade, para a TF Sports não aconteceu esse crescimento porque houve uma incidência de mudança de regulamento para descontos de imposto de renda para esse tipo de coisa que o governo dava. Mas destaque também para a Food and Market, né? Então esse é um mercado que tem muito a ver com a Track and Field. Eu espero que ela consiga emplacar isso, inclusive com talvez lojas somente disso, né? Quem sabe por que não?
Mas outra coisa interessante é que as revitalizações estão sendo boas para o same store seu das vendas e crescimento, né. Então, mesmo com esses não recorrentes, dá para entender o resultado tranquilamente. É mais um resultado bem robusto do track and field, que continua acelerando em expansão internacional e fortalecimento de todas as áreas da companhia. Então, foi isso o vídeo de track and field, tá. Então, comenta aqui embaixo como eu estou pedindo nesse letreiro o vídeo inteiro. Se inscreve neste canal, cara. Você precisa se inscrever neste canal. É o Lendo em Movimento, gravando mais um vídeo para vocês. Então, no mais, eu gostaria de fazer essas duas chamadas e eu gostaria de te agradecer por você que está me acompanhando até aqui. Um abraço e até o próximo vídeo de análise de ações. Valeu, até mais.